Mas isso também faz parte do escopo do meu curso. É ter um planejamento para que você entenda o que você precisa fazer diariamente. E quando eu falo diariamente, não é uma, 2, 3, 4, 5 horas. Matheus, quanto tempo eu tenho aí no coração? Não é 3, 4, 5 horas. Você precisa estudar porções de hora, vamos dizer, minutos, fração, é melhor usando. Fração de hora, 15 minutos, às vezes 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Mas eu preciso que você tenha isso constantemente, que você tenha este hábito, que você tenha essa consistência de estudo. Que é isso que vai dar a diferença no final. É claro que você pode me falar, mas Fábio, tem tanta coisa para eu fazer, o que eu vou fazer em 15 minutos? Aí não é responsabilidade sua. É responsabilidade do professor em te dar o direcionamento certo para você tirar o máximo de proveito daqueles 15 minutos. E você tendo esse estudo diário, isso vai ser um hábito que vai se tornar rotina. Eu tenho certeza que hoje sua mãe não liga para você e fala: "Você escovou o dente quando acorda? Ou depois do almoço? Ou antes de dormir?" Não, porque isso foi feito ainda na fase infantil. Eu tenho que fazer isso com meus filhos ainda, para mostrar a ele que é preciso escovar o dente. Eu mostro como é que escova o dente, eu ensino como escova o dente. Por quê? Porque eu preciso criar o hábito, para que esse hábito vire rotina. E ele faça isso automaticamente, né. E você vê que no meu curso de inglês eu ensino isso para os meus alunos. Às vezes o aluno fala de maneira geral, aí eu acordo, eu faço isso, aquilo, mas eu começo a buscar, mas você acorda, você faz o quê? Ah, escova o dente. Como é que você escova o dente? Você escova o dente com o quê? Com o dedo? Não, com isso. Então você começa a ter toda uma técnica, um direcionamento para puxar do aluno a necessidade daquela palavra, daquele vocabulário e você entender. Importante, você precisa aprender frases, você aprender um vocabulário novo, use essa palavra no espaço de curto um espaço de tempo mais curto possível. Né? Então existe uma técnica chamada de spaced repetition, que você precisa estar repetindo. Repete mais tarde, repete amanhã. Então você precisa estar repetindo. E usar essa palavra em um contexto. Não aprender palavras isoladas, aprender frases. Frases. Né? E fazer essa associação sempre que possível. Então existe sim esta possibilidade de você se tornar fluente sem morar fora e de uma maneira muito mais efetiva, direcionada e mais rápida. Quando eu falo rápido, não é da noite para o dia. É claro, é um trabalho de consistência e de estudo diário que vai te dar o resultado que você quer. A velocidade é sua. Se você não faz a sua parte, você vai chegar. Agora, quando você vai chegar, aí é completamente imprevisível. Você precisa ter essa participação para você garantir aquele prazo que você tem, que você se deu, ou talvez o professor, como eu falo, te dou, para você aprender a falar inglês naquele prazo. É o que você precisa. Aí eu preciso que você realmente faça por onde. É preciso que você lixe os speech books que tem atrás para você realmente fazer. Não, eu preciso, chega de cursos que vendem promessas, milagres. Eu não gosto de fazer isso. Vender milagres. Você vai aprender inglês em uma semana. Você vai falar fluentemente em 8 semanas. Sei lá. Tem gente que vende milagres. E o pior de tudo, tem gente que acredita. Então, se você tá também nessa situação, de fato, você precisa buscar uma outra alternativa. Ver algo diferente. Ver algo que, de repente, pode ser a solução para o seu problema. Acho que você precisa, de fato, ter esse direcionamento certo desde o início. Ah, Fá, mas eu não estou no início e eu tenho esses vícios. Será que é possível eu tirar esses vícios? Sim, obviamente é possível. Com treinamento. Com treinamento você vai ver que é possível você tirar esses vícios. Ah, Fábio, eu consigo entender, mas na hora de falar eu travo completamente. O que que eu faço? Você precisa também de um direcionamento para você aprender a falar a frase. De que forma? Corretamente? Muitas vezes sim, mas ou melhor, a maioria das vezes não. Que você que se comunique imediatamente, porque na vida prática você precisa de imediatismo. É uma coisa rápida, você não tem tempo hábil para você parar, processar. Então é uma questão de treinamento. Existe técnica para isso? Obviamente. Mas às vezes, muitas vezes você tem um problema de estrutura, você pulou etapas.
O aluno que é avançado comigo, eu começo sempre do começo. Desculpa a redundância, mas é isso mesmo. Porque às vezes ele chega lá na frente com várias lacunas, lacunas de problema de pronúncia, que ele negligenciou lá no início, não por ele mesmo, ou profissional, pulou, ou falta de conhecimento, que não é todo profissional que tem conhecimento na área de pronúncia, de inglês, né? A base do inglês é o alfabeto e o som das letras, né? Como eu alfabetizo meus alunos que já falam inglês e entendem inglês. Eles estão aprendendo a ler e escrever inglês. E a base está ali. E às vezes você pula, às vezes o professor negligencia isso, porque às vezes o cara nem sabe também, né? O profissional não sabe. Ou às vezes acha que não é relevante. Então, o problema às vezes está na base. E você precisa resgatar, voltar para estruturar a base para você levantar esse edifício. Esse edifício que é a sua fluência. Então, você precisa ter isso. Para quem tem já um conhecimento prévio, talvez isso seja mais rápido ou não, é relativo. Né? Tem gente que não tem conhecimento, mas isso também pode ser um grande benefício, porque o cara não sabe nada e ele vai começar do zero, mas ele vai começar sem exercícios. Então você precisa simplesmente, muitas vezes, começar do início. E essa é a proposta do meu curso. É te dar o direcionamento desde o início, desde o início do que precisa ser feito para você ter esse avanço na fala, no entendimento e automaticamente na fala. Esta é a proposta do meu curso.